Fala galera, beleza? Hoje é o nosso terceiro vídeo e eu vou falar de 4 competências, 4 soft skills que acabam aparecendo muito no processo, tanto na minha trajetória no mundo corporativo, com diversos profissionais, independente da sua posição, gerente, coordenadores, supervisores de maneira geral, tem uma certa dificuldade nesses 4 pontos e eu vou detalhar um pouquinho para vocês e dar algumas formas de como organizar melhor e sair dessa armadilha. São coisas que a gente acaba aprendendo e eu vou falar para vocês, beleza? Bom, um dos primeiros pontos e super comum é como aplicar um bom feedback. Então, muitos líderes ainda têm uma dificuldade de, primeiro, às vezes até sabe dar um feedback ok, mas não consegue ter uma cadência, uma organização de fazer isso num tempo adequado. E o ideal é que você faça um feedback estrutural, quero dizer, um pouco mais organizado, a cada 2, 3 meses, mas que durante o dia a dia, se você notar alguma oportunidade de colaborador, você sim deve pontuar. Mas de uma maneira mais organizada, a cada 3 meses já é um período que ok, tá? Então o primeiro ponto é como você organiza um bom feedback, ok? Algumas dicas. Busque anotar todos os pontos que você está observando do colaborador. Situações, casos reais, fatos que aconteceram e que você, no momento adequado, vai falar com aquele colaborador. Obviamente, se for uma coisa muito crítica, você já tem que atuar no momento. Mas se for uma coisa que faz parte ali do desenvolvimento, você anota e no momento adequado você leva pontos de desenvolvimento, beleza? O segundo ponto é você anotar boas entregas, você destacar também situações que aquele colaborador foi acima da média, para você reconhecer também os pontos relevantes de entrega. E nesse processo de feedback, o que é muito importante você observar, anotar e ter como premissa? Primeiro, analisar as competências técnicas do seu time, das pessoas com quem você vai fazer o feedback, o que a pessoa precisa melhorar do ponto de vista técnico, comportamentos que a pessoa está tendo, se está atendendo às expectativas ou até comportamentos prioritários que a companhia está direcionando. Segundo ponto. E terceiro ponto são resultados, metas, entregáveis, né? Projetos, enfim. Então, através desses 3 pontos e uma disciplina na execução de um feedback, você tem total argumentos para conversar com o colaborador e dar os direcionamentos. Não tenha medo. Um bom feedback é importante para o colaborador se desenvolver. Então, tenha muita segurança, se prepare bem, tire o celular de perto, notebook, enfim, foque em fazer aquele tempo de muita qualidade, tá bom? O segundo ponto também que é muito comum é as pessoas não saber delegar, as pessoas têm dificuldade de delegar. E para isso você precisa conhecer a rotina do time, você precisa entender se o time está atuando nos temas prioritários, se o time está com rotinas de execução muito pesada, se o time está tendo muita demanda de fóruns, de reuniões improdutivas. Então, entender bem como é a rotina do seu time para poder delegar e aí sim colocar o time nas devidas prioridades ou através de uma boa entrega é fundamental para você delegar com assertividade. Porque senão você não sabe bem o que as pessoas estão fazendo, você delega, a pessoa não entrega, você não alinha expectativas, você não alinha time. Então é muito importante entender a rotina bem do time para você saber delegar com qualidade. Legal? O terceiro ponto, extremamente comum, é falar não ou negociar ou renegociar prazos. Também as pessoas têm uma grande dificuldade de colocar seu ponto de vista, colocar ali, combinar um prazo factível para fazer aquela entrega. Porque assim, se a gente levar na ponta do que acontece no mundo corporativo, tudo é urgente, tudo é prioridade. Mas se você consegue analisar com o seu gestor e mostrar a forma de executar, entregar aquela atividade e quando isso será realizado, é muito importante. Então, saiba negociar. Se você está com um monte de tarefas,
alinhe com o seu gestor e fale, eu tenho essas tarefas para executar, qual é a prioridade? Eu posso parar e entregar essa atividade ou terminar as que já estão em execução. O que você gostaria que eu priorizasse? É muito importante ter essa confiança entre gestor e colaborador, organizar isso na sua rotina e se encheu realmente ali a sua capacidade de execução, coloca no tempo, reprioriza algumas coisas. A maioria dos gestores vão entender, vão organizar e vai passar os prazos que aquilo precisa ser feito, tá bom? Então essa é uma maneira também importante de você conseguir dizer não ou renegociar algumas coisas, beleza? Uma quarta situação que é um soft skill super, que as pessoas têm bastante dificuldade de executar, é a capacidade de influenciar e mobilizar pessoas. Sim, isso é muito comum, independente do nível, e existem algumas formas, eu vou falar algumas, mas existem diversas formas de você começar a entender como influenciar as pessoas ao seu redor. O primeiro passo é você ter conversas francas com as suas principais interfaces, você entende as expectativas das pessoas para a sua atividade, beleza? Então, um bom ponto de partida. O segundo ponto de partida é você analisar quais são as metas das suas principais interfaces, quais são as metas que as pessoas estão atacando para alcançar os seus objetivos, tá? Então, esse é o segundo ponto importante para você começar a entender como articular, mobilizar as pessoas. E um terceiro ponto super relevante é você observar o cenário, ou seja, o que está sendo cascateado, quais as prioridades estratégicas, existe alguma possível movimentação dentro da estrutura que você está inserido que possa gerar algum tipo de decisão? Existe algum tema prioritário acontecendo na sua alta liderança que pode ser que mude as prioridades estratégicas? Se você entende esses três componentes, você começa a estruturar as suas atividades e você começa a articular para que esses temas sejam atendidos da melhor maneira, tá? Vou tentar deixar um pouquinho mais claro. Se você entende que aquela pessoa que você precisa articular tem uma determinada meta e você pode contribuir uma certa ajuda, por que não ajudar? Você começa a fazer um trabalho de oferecer algo que é contribuir em algo que aquela pessoa está precisando da sua ajuda e em um determinado momento você vai sim ter esse canal aberto, essa porta aberta para conseguir alcançar também uma boa mobilização. Você entender o que move as pessoas dentro do mundo corporativo é fundamental para você conseguir alavancar algumas coisas. Então, entender bem a estratégia, entender dos principais comportamentos prioritários que a companhia está exigindo, estar inserido dentro de um grupo, estar atento ao que está acontecendo, as prioridades, são temas importantes para que você saia somente da execução e consiga influenciar. Porque à medida que você vai entendendo certas expectativas, você vai direcionando o seu esforço alinhado a isso. Então, esse é um passo super importante para você e são alguns caminhos, tá? Eu posso aqui ficar falando, não vai ter tempo de vídeo suficiente para isso. Mas existem essas primeiras coisas que são importantes para que você consiga, sim, influenciar as pessoas, alinhado a algumas expectativas, as prioridades estratégicas. Então isso é fundamental para que você tenha aí um bom caminho dentro do mundo corporativo. Beleza? Então são 4 pontos que são muito comuns dentro do processo aí que eu venho trabalhando, identificando com mentorados dentro do meu processo de liderança da minha carreira. É muito comum esses 4 pontos e aí eu dei algumas dicas que possa ser útil para vocês aí no dia a dia. Beleza? Siga meu perfil no Instagram. À medida do tempo aqui eu estou soltando alguns vídeos e me deem feedback, o que vocês acham importante eu construir ou algum tema relevante que vocês acham que eu posso trazer aqui. Vai ser o maior prazer contar um pouquinho sobre a minha experiência e ferramentas, maneiras de evoluir dentro do mundo corporativo. Beleza? Um grande abraço!